Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo da 2eng, onde nós vamos fazer aí a determinação de propriedades geométricas de uma seção transversal, né, de exemplo, uma seção I. As propriedades geométricas da seção transversal que a gente vai ver nessa aula é o cálculo de inércia nos dois eixos de simetria e o respectivo raio de giração. Lógico, a gente tem outras propriedades da seção transversal, né, como o módulo resistência, constante de inclinamento, inércia polar, entre outros. Mas nessa aula a gente vai, né, delimitar essas duas propriedades da seção transversal. Em outras aulas a gente pode abordar as outras propriedades, né, ou até através dos cursos que a gente vai estar passando para vocês. Então, por onde que eu vou começar aqui? O que ele pede, né? Determine a inércia nos dois eixos de simetria, ou seja, eixo x e eixo y, e o respectivo raio de geração, certo? Vamos começar aqui pelo plano x, ok? Então, pela inércia em torno do plano x. Então, vou anotar aqui, plano x, para a gente começar. Então, como que eu vou calcular, né, no plano x? Antes de tudo, eu acho que é importante a gente calcular a área da seção transversal, porque a gente vai usar no raio de giração, então vai ser interessante a gente colocar a área dela. Então, a área da seção transversal, né, para a gente calcular dessa seção que a gente pode pegar aqui, nós temos na parte aqui da nossa mesa, né, 2 centímetros por 15, aqui também 2 por 15, e aqui nós temos 20 por 1, ou seja, 2 vezes 15 é 30, né, e aqui também 2 vezes 15 é 30. Então, somando as duas mesas, nós temos 60 centímetros quadrados. Mas vou colocar aqui de forma separada, só de uma forma mais didática. Então, nós temos aqui 30, mais 30 referente às mesas, e mais 20 referente à alma da nossa seção I. Então, nossa área vai ser igual a 30 mais 30, 60 mais 20, 80 centímetros quadrados, certo? Essa é a área da nossa seção. Então, vamos calcular agora a inércia, certo? Como que eu vou fazer o cálculo da inércia dessa seção aqui no nosso plano X? Vejamos. Quando nós temos, antes de tudo, né, quando nós temos inércia, né, sendo calculado no centro de gravidade da seção, nós utilizamos, né, para uma seção retangular, vou fazer o esquema aqui, né, nós temos aqui, por exemplo, x e y, certo? Nós temos a seção aqui, onde nós temos o centro de gravidade aqui, x' e y', certo? De forma tabelada, né, a nossa inércia x' seria, nesse caso aqui, BH ao cubo sobre 12. Porém, quando eu estou falando da face da seção que eu estou considerando, nossa inércia x ela vai ser igual a BH ao cubo sobre 3. E para y, o que vai acontecer aqui é que eu vou inverter, né, a altura e a base, ou seja, a nossa inércia y', ela vai ser hb ao cubo sobre 12 e inércia y, por estar na face, vai ser hb ao cubo sobre 3, certo? Então, vamos verificar aqui no nosso formato de figuras que a gente pode formar aí nessa seção. Na seção X, eu acredito que seja interessante a gente considerar esse retângulo inteiro aqui e depois a gente tirar esses dois retângulos menores para considerar a inércia X. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer a inércia desse retângulo como um todo, certo? Então, a inércia desse retângulo aqui, como o nosso eixo X passa no centro de gravidade desse retângulo conhecido, vai ser 15 vezes, agora a altura total vai ser 24, né? 20 mais 2 mais 2, 24 ao cubo sobre 12. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses dois retângulos menores, né? Eu vou tirar esses dois pedaços aqui dessa seção, certo? Para eu tirar esses dois pedaços, o que eu vou considerar aqui então? Menos duas vezes, certo? Aí a base vezes a altura, né? Que também, hoje o x ele vai coincidir com o centro de gravidade dessas figuras. Então, duas vezes para considerar as duas figuras. O que sobra aqui, nesse pedacinho, vai ser 15. Se eu pensar que eu tenho 15 menos 1, 14. Vai sobrar 7 para cada lado, certo? Que é metade do 14. Então, 2 vezes 7 de base, vezes uma altura de 20 ao cubo sobre 12, certo? E daí eu consigo achar, né, a nossa inércia através desse cálculo. Vou calcular aqui no calculador. Então, 15 vezes 24 ao cubo divididos por 12. E menos, né, os dois retângulos que eu vou tirar, 2 vezes 7 vezes 20 ao cubo sobre 12.
Então, nós vamos ter uma inércia de 7.946,67 centímetros a quarta. Okay? Essa é a nossa inércia X. E o raio de giração? Como que eu calculo o raio de giração? Eu vou chamar o raio de giração de I minúsculo, X, vai ser igual a raiz quadrada da inércia X sobre a área da seção transversal. Ou seja, né, eu vou pegar a raiz quadrada de 7.946,67 dividido pela área calculada, que é 80. Então, a raio de giração X ele vai ser igual a 7.946,67 divididos por 80 igual, tirou a raiz quadrada, 9,97. 9,97 raio é centímetro. Então, raio de geração é centímetro. Até se eu for fazer a proporção aqui, eu tenho centímetro a quarto, divididos por centímetro quadrado, sobra centímetro quadrado. Tiro a raiz, sobra centímetro mesmo. Então, já achei, né, no nosso plano X aqui, né, os dois resultados aqui que o exercício pede, né, o exercício propõe. Agora, né, vamos fazer o nosso plano Y. A nossa inércia Y, né, como que eu vou calcular? Agora, olhando a seção, agora eu estou fazendo para o plano Y. Pensem comigo. Se eu pegar esse retângulo inteiro e for tirar os vazios, nem o centro de gravidade do vazio, nem a face desse vazio vai coincidir, né, com o eixo Y. Então, ele torna um cálculo muito mais difícil, que eu teria que utilizar uma outra fórmula que a gente utiliza para seções compostas, nesse caso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou separar, né, em mais figuras, certo? Essa nossa seção. Eu poderia pegar um lado só dela, certo? Pegar só esse pedacinho aqui, pegar esse pedacinho e esse aqui, e depois eu multiplico por 2 o resultado, né? Eu utilizo o BH ao cubo sobre 3, né? No caso de YH, B ao cubo sobre 3 e multiplico por 2. Como ele está bem no centro, que eu posso pegar essa figura inteira e essa figura inteira, considerando o HB ao cubo sobre 12, já que o nosso eixo Y ele vai coincidir com o centro de gravidade dessa primeira figura, com o centro de gravidade dessa segunda figura e com o centro de gravidade desta terceira figura. Ou seja, então, vamos lá. Vou pegar essa figura, daí vou somar com essa, então basta eu multiplicar por 2, né, o resultado, e daí vou pegar essa figura aqui. Então, vejam, o centro de gravidade dessa figura está aqui, centro dessa está aqui e centro dessa está aqui. Então, coincide com o eixo Y. Então, vamos fazer aqui, né, nosso cálculo. Primeiro de tudo, pegar as mesas, né? Como são duas mesas, duas vezes. Duas vezes, agora, lembrando, como a inércia é em Y, a base, né, no caso do cálculo da inércia, vai ser sempre paralelo ao eixo de verificação. Ou seja, a nossa base vai ser 2. Então, 2 vezes, agora a altura vai ser o 15. 15 ao cubo sobre 12. E vou somar com a alma, né? A alma ela vai ter uma base agora de 20, por ser paralela a y, vezes 1 de altura, ao cubo sobre 12. E aqui nós vamos conseguir achar nossa inércia y. Certo? Nossa inércia y, então, ela vai resultar em, vou calcular aqui, 2 vezes 2 vezes 15 ao cubo divididos por 12. Mais 20 vezes 1 ao cubo divididos por 12. 1126,67. Então, nós temos aqui 1126,67 centímetros a quarta. Aí nós podemos calcular nosso raio de giração y, né? A raio de giração y vai ser igual a raiz quadrada da inércia y sobre a área. Ou seja, vou pegar aqui raiz quadrada, 1126,67 divididos pela área, que é 80. Então, nosso raio de geração y ele vai ser 1126,67 divididos por 80 e pela raiz. 3,7527, né? Então, 3,75 centímetros. Então, achei o resultado, né? Vou grifar aqui. Da inércia y, da inércia x, do raio de giração y e do raio de giração x, né? Nos dois planos de simetria que ele pede no exercício. Então, exercício resolvido. Beleza, pessoal? Se gostaram, dá um like aí no vídeo
e marca aí os colegas para assistir e tirar algumas dúvidas. Ali na descrição do vídeo, nós temos o Instagram nosso, né? Tem bastante publicação aí, curiosidade. Instagram 2.eng, né? Vai estar na descrição ali para vocês acessarem. Abraços e até o próximo vídeo.